O ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, do PT, se mantém como pretendente a pré-candidato do partido à Prefeitura de Salvador, apesar da preferência do governador Rui Costa pela Major Denise Santiago, da Polícia Militar da Bahia. Essa preferência, inclusive, tem sido alvo de críticas de Juca. O Diretório Municipal do PT deve escolher o nome do pré-candidato no próximo dia 14, pelo menos essa é a expectativa. O ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, é nosso convidado aqui no Isso é Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Bom dia, seja bem-vindo, Juca. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui hoje. Por que o eleitor deve acreditar que o senhor seria o melhor nome do PT para concorrer ao Palácio Tomé de Souza? Boa pergunta. Primeiro, eu tenho uma larga experiência. Fui secretário de Meio Ambiente da cidade de Salvador, fui secretário executivo do Ministério da Cultura, fui ministro 2 vezes, a segunda vez é uma confirmação de que eu fui um bom ministro, fui secretário de Cultura da cidade de São Paulo, fui secretário de Cultura de Belo Horizonte. Em todos os lugares que eu passei, eu deixei um trabalho e um reconhecimento. Então esse é o segundo, que eu tenho um compromisso com a cidade. Essa é minha cidade, tenho vontade de contribuir com ela e conheço os problemas da cidade e acho que posso fazer uma correção de rumo da prefeitura para que as pessoas tenham uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Muitos correligionários afirmam que o senhor tem sido uma figura mais ausente do que presente na cena política soteropolitana. Mais recentemente, o senhor estava como gestor público no governo de Minas Gerais. É isso. Isso é ruim ou é bom? Porque tem gente que sai daqui para estudar em Harvard, estudar na Inglaterra, na França. Eu saí para fazer um curso de especialização em gestão pública no Ministério da Cultura, na Secretaria de Cultura de São Paulo, de Minas Gerais. Isso é muito bom. Vocês estão lidando aqui, você está conversando com uma pessoa experiente que já tem uma trajetória bem sucedida. Mas o senhor admite que tem sido mais ausente do que presente? Essa história de ausente, presente. O que é ausente, o que é presente? Eu fui vereador aqui 2 mandatos e meio, fui secretário da cidade, participei de vários movimentos em defesa da cidade. E isso aí é o seguinte: as pessoas que são contra a minha candidatura têm pouca coisa para dizer contra mim. Então, ele estava ausente. Estou presente, estou aqui, estou trabalhando, estou batalhando, estou me relacionando com a cidade. Isso é eu diria, uma bobagem. Não tem sentido esse questionamento. Qual o maior problema que o senhor enxerga hoje em Salvador e que, na sua visão, merece ser atacado de frente? Seria, por exemplo, a primeira ação caso chegue ao Palácio do Planalto, não, Palácio do Tomé de Souza. Calma, né? Tá nervoso. Não, nem tanto. Olha, eu tenho muita preocupação porque a prefeitura perdeu a capacidade de planejamento. Hoje vive de projetos, mas a cidade como um todo precisa integrar diversas dimensões dela. Isso pode não ser um pouco difícil de compreensão, mas, por exemplo, está anunciado uma grande chuva amanhã aqui na cidade de Salvador. Todo o sistema de previsão está dizendo que vai chover muito. O regime de chuva mudou no mundo inteiro. As cidades estão sendo testadas para se readaptarem a um novo sistema de chuva. A chuva cai toda de uma vez e alaga partes da cidade. É preciso rever uma série de procedimentos da cidade e integrar no planejamento. Não podemos continuar cortando as árvores da cidade, tamponando os rios. Isso não é possível. Todas as cidades europeias estão destampando os rios, estão recuperando as áreas verdes que foram destruídas, porque nós temos que nos preparar, porque a questão ambiental, eu estou falando de uma dimensão, a dimensão ambiental, ela está mudando e não adianta fingir que não existe. Nós vamos gerar um desconforto para a cidade enorme, problemas para a vida diária, se nós não formos capazes de readaptar. Isso é uma questão de planejamento. Outra coisa é a seguinte: nós temos o mar aí, nunca foi incluído no planejamento, nem como lazer, nem como alimentação, nem como transporte, nem como
turismo seriamente. Então, o que é que eu estou dizendo? É preciso integrar todas as dimensões da cidade. A ambiental, o planejamento urbano. Cada obra que é feita reduz as possibilidades se nós não formos capazes de articular essa obra com o conjunto do desenvolvimento da cidade. Agora, o principal de todos é a dimensão social. Salvador é uma cidade desigual. Da paralela para dentro, você vê que o nível de urbanização da cidade é muito precário. 73% da população vive em condições suburbanas, não há uma intervenção significativa da prefeitura, ou seja, tem baixa qualidade de vida. As escolas municipais são fracas, isso não sou eu que estou dizendo. São os indicadores da educação no Brasil indicam que a Bahia, e particularmente Salvador, tem uma escola pública de baixa qualidade. E, no caso da prefeitura, isso é fundamental porque a primeira infância é o momento mais importante da formação da subjetividade das pessoas. Então, para que essas crianças pobres, que estudam em escola pública, tenham condições de concorrer no futuro no mercado de trabalho, realizar plenamente sua condição humana, é preciso qualificar a educação pública da cidade. Essa é uma dimensão importante. Segundo, emprego. Nós não temos emprego suficiente. A cidade é precária em emprego. Aqui é o reino do subemprego. O que está dando certo aqui em Salvador? O que está dando certo? O senhor listou aí um leque de problemas. Você me perguntou os problemas, eu tinha que responder os problemas, não é isso? Perguntei o principal, né? Mas o senhor acabou citando porque não é de problemas. Esse negócio de eu tenho uma bala, vou atirar. Não, nós precisamos tratar do conjunto. E o que está dando certo hoje? Na minha perspectiva, a visão integrada é a que é capaz de modificar Salvador. Salvador é uma das cidades mais importantes do mundo. Eu conheço mais de 50 países, trabalhei em muitos deles, conheço uma quantidade enorme de cidades. Tive a menos de 100 quilômetros, ou seja, menos Salvador Feira do Círculo Polar. Lá, por exemplo, quando sabiam que eu era brasileiro e da Bahia, as pessoas sabiam da Bahia. A Bahia é uma cidade que poderia usar esse ativo da sua força cultural para alavancar uma economia importante aqui. Já tem um nível de economia cultural plantada pela força da cultura, mas não tem estratégia pública para desenvolvimento, não tem investimento, não tem apoio para os artistas, para os que fazem arte e cultura na cidade. Então, você sente pouco à vontade para afirmar o que tem dado certo aqui na cidade? Não, de jeito nenhum. Não tenho. Agora, eu lhe pergunto, o que está dando certo na cidade? A pergunta é minha. Eu sei, mas eu estou lhe devolvendo porque você está insistindo na pergunta e eu vou dizer diretamente, pouca coisa está dando certo na cidade. A cidade precisa melhorar sua qualidade de vida, a cidade precisa aumentar seu potencial econômico, a cidade precisa ser mais bem gerida. Por exemplo, eu vim agora, chegando aqui, ouvindo no rádio do carro, a dificuldade que é o transporte urbano da cidade. A gente teve um ganho enorme. Aí, vou dizer uma coisa que está dando certo, o metrô. Eu tenho andado de metrô, é uma maravilha. Qualquer hora do dia o metrô está cheio. Eu sempre me pergunto, como é que essas pessoas se locomoviam? Porque o sistema de transporte é fraco. O Fernando tem uma pergunta para fazer também. Pois não. O senhor foi bem crítico à indicação da Major Denise Santiago pelo governador Rui Costa. Ela ainda não foi formalmente apresentada, mas nos círculos internos do PT e nos bastidores, dá-se como certa a indicação dela como pré-candidata a prefeita pelo Partido dos Trabalhadores aqui em Salvador em 2020. O senhor considera essa escolha adequada para o Partido dos Trabalhadores? Posso pedir? Mas a resposta vai ficar para depois do intervalo. A gente volta já a conversar com o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, agora 7:25 na tarde FM. Valeu, Thaís. Agora 7h40, a gente retoma o papo com o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, que já foi do PV, hoje está no PT. E ficou uma pergunta no ar, Fernando. Eu perguntei sobre as críticas eventuais à indicação, a possível indicação da Major Denise Santiago como pré-candidata a prefeita pelo PT, na verdade pelo governador Rui Costa, e que deve ser endossado pelo PT aqui em Salvador. Deve ser, uma previsão que você está fazendo. Sim. Porque os mecanismos democráticos do PT estão prevendo o encontro
especificamente para isso. Vai ser o maior encontro da história do PT em Salvador. Agora no próximo dia 14. 15. 15? 300 delegados eleitos dentro da estrutura do PT. Então tem um processo que está em marcha. Agora é evidente, eu não subestimo a força da candidata preferida pelo governador e pelo senador. Mas, em respeito à democracia interna, é importante que a gente considere que tem um processo aí. E a política é o território do imponderável, né? Muitas vezes a gente prevê uma coisa e acontece outra. Tirando o fato de o senhor também estar pleiteando essa condição de pré-candidato do PT à Prefeitura de Salvador, o que incomoda a figura de Denise Santiago? Ela, pessoalmente, nada. Eu a conheço pouco. Até o fato dos militantes do partido conhecer pouco incomoda um pouco, porque estão trazendo uma pessoa de fora que ainda não é filiada, ela não é do PT ainda, está anunciando que vai se filiar. E temos 4 candidatos dentro do PT, tem eu, tem a Vilma Reis, temos mais 2 candidatos. Robinson Almeida, deputado estadual, e a secretária Fábia Reis. É isso, então temos um processo interno, temos pessoas capacitadas. Há pouco tempo atrás era o presidente do Bahia, o candidato preferido do governador. Aí agora é a Major. Já falam que se a Major não conseguir se filiar, vai ser a sobrinha de Irmã Dulce. Eu acho que é uma piada isso, mas de qualquer jeito reflete uma ação um pouco exótica para a vida do partido. O PT é um partido importante, tende a polarizar a eleição em Salvador. As pesquisas indicam que tem um percentual razoável de intenção de voto. Temos um governador extremamente popular na cidade, tem dado uma contribuição enorme com uma série de obras importantes e foi quem desencantou nosso metrô. Então nós temos uma presença importante e temos uma vida interna. O PT está vivendo um processo de reativação da sua democracia. Teve recentemente uma escolha dos novos dirigentes e não foi eleito a diretoria que o governador tinha preferência. Então, nós temos uma vida democrática que tem que ser respeitada e vai ser vivida. O governador Rui Costa, na avaliação do senhor, está agindo de uma maneira pouco democrática frente ao Partido dos Trabalhadores? Se eu fosse o governador e tivesse a liderança que ele tem, eu não faria isso. Eu deixaria que a democracia fosse constituindo tendências e se por acaso eu tivesse um candidato que ainda não é filiado ao PT, eu colocaria em condições de disputar com os outros, porque a vida democrática é quem constrói de fato a força de um partido. Mas quem vai eleger o prefeito é a cidadania da cidade e a militância. Se a militância não se identificar com o candidato preferido, a coisa não mexe, não movimenta, não tem campanha suficiente para ganhar a eleição. O fato de Denise Santiago fazer parte do quadro da Polícia Militar, isso incomoda o senhor de alguma forma? O senhor teme alguma possível militarização do PT, caso isso ocorra? Não, militarização do PT não, mas queiramos ou não, hoje as polícias são um problema que precisa ser examinada com muito carinho no Brasil. As polícias estão fora de controle dos governadores. Nós tivemos agora recentemente um fato gravíssimo no Ceará, que foi o motim da polícia do Ceará. E há sintomas de que pode haver em outras partes do Brasil. As polícias militares não existem nos países desenvolvidos e democráticos. A polícia militar é uma sobrevivência do regime militar. Eu sou favorável, e está no programa do PT, a desmilitarização das polícias, para que a gente tenha uma polícia cidadã que respeite os moradores dos bairros periféricos da cidade, que trate a todos igualmente, com civilidade. Então é um processo, eu não vejo com simpatia essa militarização da política. Agora, essa mistura entre polícia e política. E Denise Santiago não é a única militar que vislumbra o apoio do petismo, digamos assim, na Bahia. Não, tem o deputado federal Sargento Isidório. Do petismo não, do governador, você quer dizer. Tá certo, do governador. Ele é de outro partido. Perfeito. Ele é um concorrente. Mas ele busca o apoio. Busca, não, ele tem o apoio. Do governador. Ele tem o apoio do governador. E ele tem origem na Polícia Militar. O senhor acha que é um... É um problema isso
na democracia brasileira. Na maioria dos países democráticos, os policiais não podem fazer parte da política, porque é uma estrutura que tem o monopólio das armas, tem uma força específica, tem uma função específica, e essa mistura entre policiais e política, isso inevitavelmente degrada a função policial e, de alguma maneira, degrada a política também. Acho que essa mistura não é boa para a democracia, então eu não vejo com bons olhos o fato de estar sendo preparado para que o representante ou a representante do PT seja uma policial. Para a gente encerrar, próximo dia 15 agora, reunião... Quem entendeu o que eu estou dizendo, só para eu terminar, Sim. Vá num bairro pobre na periferia e pergunte o que é que eles acham da Polícia Militar. Então. Que eles vão fazer várias críticas que são pertinentes e que a própria corporação tem que entender de que precisa modificar. Só para a gente encerrar, esse agora, próximo dia 15, reunião do Diretório Municipal do PT, deve decidir o nome do pré-candidato. Se o senhor tivesse uma bola de cristal aí, com base nas articulações políticas que vem tendo ao longo desses últimos dias, o seu nome vai sair vencedor? Não sei. É isso. Eu não tenho bola de cristal. Não tenho esse poder de previsão. Eu tenho o poder da determinação de ir até o último momento e disputar e tentar representar da melhor maneira possível o partido e me conectar com a cidadania da cidade para melhorar o padrão de vida da cidade. Agora, tudo pode acontecer. Temos bons candidatos, Vilma Reis, temos o nosso Robson, o deputado, que é um candidato importante. Ninguém sabe o que é que vai acontecer. É comum o PT surpreender nesses processos de decisão interna. Há agora, poucos meses, 2, 3 meses, escolheu a nova executiva municipal e surpreendeu porque não eram os candidatos preferidos do senador e do governador. Tá certo. Juca Ferreira, ex-ministro da Cultura, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado a vocês, obrigado por essa oportunidade. Bom dia. A gente lembra que esse papo depois vai estar disponível de novo no nosso canal no YouTube. Você pode assistir mais uma vez esse bate-papo todo aqui com o Juca Ferreira e também ouvir mais uma vez nos canais da Tarde FM, no Spotify, no iTunes e no Deezer. Agora 7h49 na Tarde FM.